Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma outra fake news que anda circulando muito nos últimos dias nas redes sociais e que é uma das piores fake news que eu já presenciei. Eu sou novo ainda, mas realmente é de causar assim, indignação, medo e muita preocupação em relação a isso, que é a reposição hormonal. Eu recebi muito dos meus pacientes e muitos convencidos de que isso realmente é verdade, baseado nessas imagens, né? Dizendo que a cura do câncer é falta de hormônio, e colocam essas fotos que a gente nem sabe do que é, né? Pode ser um animal, pode ser não sabe o tamanho do que é isso, e diz que isso aqui essa resposta é relacionado com reposição hormonal, né? Uma outra foto dizendo que uma paciente tinha câncer, fez testosterona, usou testosterona e depois ficou sem câncer. Nem sei se essas pessoas aqui realmente são as mesmas, né? Se for usado Photoshop para tirar o cabelo, primeiro que usar testosterona não causa tanta calvície assim, então já começa assim aqui na própria foto assim você já vê a má intenção de quem está fazendo isso, né? E também isso aqui, né? Testosterona como cura do câncer. Testosterona nano cura do câncer. E não apresenta nada, não apresenta depoimento de nenhum paciente real, assim, né? E muito menos artigo. Fala que existe artigo, que escreve artigo, mas não existe nenhum artigo relacionado a isso, né? Se você for procurar o nome dessa pessoa em alguma literatura científica, até tem, né? Mas relacionado à ortodontia. Ele é dentista, esse é um caso, né? Tem vários, né? Eu estou falando específico, que é o que chegou a mim de uma forma assim mais intensa, né? E isso me causou muita preocupação, até porque muitos pacientes vieram com uma certeza de que deveria usar testosterona para curar o seu câncer, quando na verdade eu, como sou eu estou falando aqui do ponto de vista oncológico, né? Sou oncologista clínico, e assim a gente fala muito, né, em hormonioterapia para cá, hormonioterapia para lá. Só que do ponto de vista da oncologia, essa hormonioterapia que a gente faz é totalmente ao contrário do que essa pessoa prega, né? A maioria dos cânceres de próstata e uma grande parcela também dos cânceres de mama, em que a gente faz hormonioterapia, é o contrário, a gente suprime a produção hormonal, porque sabidamente esses tumores, esses cânceres, eles têm uma predileção a determinados níveis de hormônio, seja ele estrogênio ou testosterona no sangue. Então a gente tem que suprimir. E isso já é conhecido desde o final do século XIX, né? Uma pessoa vem na internet e fala que tem artigo e não apresenta nada e tenta desbancar um conhecimento de mais de 100 anos e um conhecimento que é altamente efetivo e a gente presencia no nosso dia a dia, tratando os pacientes dessa forma, bloqueando, né, tanto a produção quanto a recepção do determinado hormônio em determinadas situações, né? Então isso aqui é um crime, né? Um paciente que necessita ter o seu bloqueio hormonal e vir a algum momento receber essa terapia hormonal, um tratamento totalmente ao contrário, corre risco de vida, ele morre, o paciente vai morrer da doença, tá? Então é o meu alerta aqui, tá? Eu sempre digo assim para os meus pacientes, ainda mais hoje que a gente tem essa facilidade para adquirir informação, e não é diferente com as informações erradas, né? Em que se pesquise, né? Se você vai comprar um carro, você vai pesquisar a origem daquele carro, você vai pesquisar a ficha da pessoa que está te vendendo aquele carro, né? Você vai procurar outra revenda para comparar a efetividade, preço, enfim, né? Se você está falando da sua saúde, o mínimo que você tem que fazer é procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião, enfim, né? Não acreditar na primeira opinião que você ouve. Eu falo isso inclusive para meus pacientes, né? Olha, eu faço questão que você procure uma segunda opinião, entende? Se o paciente voltar para você, é ótimo, né? Você realmente é um bom profissional. Se o paciente não voltar para você, ótimo, você aprendeu, você vai ter que melhorar,
entende? Então, busque uma segunda opinião, porque informação hoje tem na internet aí, falsas, vocês veem, né? Assim como o papel, a internet aceita qualquer coisa, né? Então, conversem com pessoas reais, não com fotos e com palavras jogadas na internet, tá certo? Não é eu que estou falando isso, tá? Aqui tem alguns posicionamentos das sociedades brasileiras de medicina. Quem mais trabalha com a questão hormonal também, em sentido de repor hormônio, é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né, e expressou que não existe essa especialização de modulação hormonal, né, isso é picaretagem, né, isso é bandidagem, isso é mentira, tá, e eu desafio qualquer pessoa, como oncologista clínico, a vir discutir reposição hormonal em paciente oncológico, tá? Ainda mais uma pessoa que nem é da área médica falar sobre isso e fazer isso, tá? Isso eu relaciono como uma pessoa com uma metralhadora entrar numa escola e matar um monte de gente, né? Pessoas que seguem o que essas pessoas falam vão morrer se tiver predisposição ou tiver câncer hormônio dependente. Isso é muito grave. As sociedades brasileiras, né, de suas especialidades aí já estão tomando providência em relação a isso. E o que eu quero deixar aqui de mensagem é: busquem uma segunda ou terceira opinião. Não acreditem em tudo que está no papel ou na própria internet, tá? Isso aqui mais especificamente da minha especialidade, a Sociedade Brasileira de Oncologia. Embaixo ali tem o site, vocês podem acessar. Tá? O uso de reposição de testosterona é um absurdo científico e não encontra nenhum amparo em qualquer publicação médica. Tá? Eu falo isso com toda a segurança como oncologista clínico, né? Eu nem vou falar aqui da parte da endócrina, porque não é minha especialidade. Existe reposição hormonal? Existe, mas para casos bem específicos, né? E tem que ser acompanhado por um profissional da área, no caso um endocrinologista, ou um ginecologista, ou um urologista, né? A parte ou um oncologista no caso dos pacientes com câncer. E repito, nos pacientes oncológicos a gente faz terapia hormonal sim, mas é o contrário. A gente faz bloqueio hormonal, ou diminuindo a produção, ou diminuindo a recaptação de hormônio, porque sabidamente muitos tumores de próstata e câncer de mama ou de endométrio, enfim, outros tipos de cânceres, eles dependem de hormônio. A gente faz a manipulação hormonal bloqueando esse tipo de terapia. Então, assim, fica aqui a minha mensagem de preocupação. Eu faço questão que vocês propaguem isso, tá? Isso é uma mentira, tá? E pacientes e pessoas, enfim, correm risco fazendo isso, tá? Por favor, não acreditem em reposição hormonal cura câncer, porque não. Na maioria das vezes, se você fizer isso, se você for um paciente, estiver me ouvindo, tá? Tiver câncer de próstata e repor testosterona, você vai pôr a tua vida em risco. Sem falar em outras doenças, principalmente doenças cardiovasculares, né, que a gente sabe que dependendo do tipo de reposição hormonal que você fizer, você também corre risco de doenças cardiovasculares, tá certo? Fica aqui mais esse registro. É tanta fake news que eu não consigo acompanhar, nem é muita coisa, né? Então, mas na medida do possível e dependendo da gravidade, aí eu vou me antecipando para tentar conter, e eu conto também com a colaboração de outros colegas aí, porque a gente está frente aí a uma guerra, né? De falsas notícias e tudo isso colocando não só o nosso trabalho em risco, nosso trabalho de formiguinha do dia a dia, mas principalmente colocando vidas, né, em risco. Ok, tchau, tchau, até a próxima.